Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast com o focinho mais gelado da podosfera. No programa de hoje eu vou falar sobre cães-guia, os animais de serviço mais conhecidos. Você sabe o que são os cães-guia? Conhece algum? Para aprender um pouco sobre esse tema, eu tive uma conversa muito legal com o Lucas Radaelli. O Lucas é engenheiro de software e trabalha lá na Califórnia. Ele é cego praticamente desde o nascimento dele e tem uma experiência grande e muito significativa com o cão-guia. O papo com o Lucas está divertido e também está super instrutivo. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha sobre o assunto e também pedi para o Lucas responder algumas questões sobre esse tema que os pet ouvintes me mandaram lá no meu Instagram. Antes de entrarmos na pauta principal, eu tenho alguns recadinhos super rápidos. Primeiro, se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Mas o recado mais importante dessa semana é o seguinte, pet ouvintes. Agora o Pet Lady no Ar tem um sistema de apoio e de colaboração. Eu estou super feliz com esse passo novo para o podcast. Vai ser um prazer ter o envolvimento cada vez maior dos meus pet ouvintes queridos no desenvolvimento dos episódios aqui. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas do podcast. Os links estão aqui no post do episódio. Mas se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, com seus amigos, com outros tutores de pets, já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvintes! E agora, bora para a pauta principal, pet lovers? Animais de serviço são aqueles animais que trabalham para facilitar a vida dos humanos. Além dos cães-guia, que são o foco desse episódio, encontram-se também nessa categoria os animais de alerta médico, que avisam se o paciente apresentar algum quadro agudo de alguma condição médica, como diabetes ou epilepsia, os cães farejadores da polícia e dos bombeiros, animais que acompanham pessoas que estão dentro do espectro autista, cães que auxiliam pessoas com mobilidade reduzida, e por aí vai, tem outras categorias de animais de serviço também. Esses animais de serviço, eles são fundamentais para auxiliar pessoas com as mais diversas condições na sua rotina, trazendo mais autonomia, liberdade, confiança e, claro, companheirismo. No programa de hoje, o foco será no cão-guia, que auxilia cegos a se locomoverem. Na conversa que eu tive com o Lucas, ele me explicou todo o processo de como ter acesso a um cão-guia, como é o treinamento, como a relação deles é próxima e como funciona também a aposentadoria do cão-guia. Tenho certeza que vocês irão adorar. Para conversar comigo hoje, eu convidei uma pessoa muito especial, que é o Lucas Radaelli. O Lucas tem uma experiência grande com cão-guia e eu quero fazer esse bate-papo aqui com ele, para ele contar um pouquinho pra gente como que é ter um cão-guia na vida dele, como que foi todo esse processo. Lucas, seja muito bem-vindo e se apresenta para o pessoal. Oi, pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui conversando com você e ter outras pessoas nos ouvindo. Meu nome é Lucas Radaelli. Eu vou dizer em espírito, por causa que agora o meu cão-guia está aposentado, mas está vivo, muito bem, se divertindo. É o Chini. Que bom. Sim. E eu tô aqui hoje principalmente para falar muito mais dele, então eu vou me apresentar rapidinho pra gente poder de fato começar a falar dele, que é quem importa aqui hoje. Meu nome é Lucas Radaelli, eu sou cego quase desde nascença, eu nasci com meu olho esquerdo sem enxergar e eu perdi a visão com 4 anos de idade do olho direito, que era o pouco que eu tinha. Hoje em dia eu trabalho eu sou engenheiro de software
E eu me mudei do Brasil e tal. Isso é uma parte que faz, de certa forma, parte da minha história com o time. E também faz um pouco sobre por que ele se aposentou. Mas aí, ao longo do programa, a gente vai conversando um pouco sobre ele e a gente vai chegar nisso. Eu acho que esse é o básico sobre mim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Lucas. Onde que você mora agora? Agora eu tô morando em São Francisco, na Califórnia. Desde março do ano passado. Ah, entendi. Você foi pra trabalhar, né? Foi. Eu trabalhava no Brasil. E aí eu fui transferido para um escritório da empresa que é nos Estados Unidos. Ah, entendi, beleza. E como que o time entrou na sua vida? Você sempre teve esse desejo de ter um cão-guia? Já era uma coisa que você pensava, assim, de criança? Que era uma coisa que poderia ser interessante para sua qualidade de vida? Na verdade, foi quando eu tava crescendo, né? A maioria das pessoas com algum tipo de deficiência visual, né? Os cegos, no geral, eles fazem um curso que a gente chama de mobilidade, que é quando eles são mais novos, para eles poderem aprender a andar sozinho por aí. Assim, todas as pessoas elas precisam passar pelo processo que é aprender a andar com a bengala. Sim. É o primeiro passo, digamos assim? Exato, Para você ter um cão-guia, você precisa saber andar com a bengala. O meu primeiro contato com a bengala foi muito estranho, porque na época eu não me adaptava muito bem, assim, eu não gostava muito da bengala. E meio que quando eu era adolescente, é um estigma muito grande também, você andar com a bengala, porque normalmente eu sempre era o único, assim, com a bengala entre os meus amigos e tal. Então eu acho que era uma coisa que por um tempo eu fui evitando, sabe? Entendi. Isso mudou com o tempo, eu acho que eu não tenho mais problemas com isso, mas na época eu comecei a pensar qual que é a alternativa e tal, e eu queria muito ter um cão-guia e tal, porque eu achava que a liberdade que ele ia me trazer ia ser maior. E spoiler, Sim. Foi. Eu já ia te perguntar isso. Foi. Mas você conhecia alguém que tinha cão-guia na sua infância, na adolescência? Você já teve esse contato antes? Quando eu tive mais ou menos 15 para 16 anos, eu conhecia um pessoal cego pela internet, que um cara, ele foi para os Estados Unidos para conseguir um cão-guia. Porque conseguir cão-guia no Brasil, na época, era muito complicado. Hoje em dia eu não sei responder o quão difícil é, mas na época era muito complicado, porque as escolas elas abriam e fechavam, dependia de financiamento do governo, e nunca dava continuidade isso, sabe? Sim. E aí eu conversei com esse cara, ele falou que se inscreveu para uma escola americana, e quando ele se inscreveu para a escola americana, ele ficou um mês treinando com o cachorro, porque o último mês de treinamento do cachorro é feito com o dono, e ele ficou nos Estados Unidos. E aí eu falei, então eu acho que esse é o caminho. E eu nunca me esqueço dessa conversa, porque nesse dia, ele falou assim, então vamos testar o seu inglês para ver se tá bom o suficiente. Porque você teria que ficar lá um tempo treinando com ele e tudo, né? Exatamente. E aí a gente conversou um pouco e ele falou assim para mim, olha, vou ser sincero com você, eu acho que ainda não está bom o suficiente. E essa foi a melhor coisa que ele poderia ter me falado, porque eu internalizei aquilo de uma forma que, dos meus 16 aos 19, eu levei muito a sério a aula de inglês. E a minha principal motivação era essa. Era o seu foco, né? Assim, eu preciso aprender inglês pra ir buscar meu cachorro, assim. Exatamente. E aí, quando eu tinha 19, foi quando eu fui e fiquei um mês na escola de cão-guia, que era em Nova York. Ah, que legal. Mas como que é? Você fez uma inscrição pelo site, assim? Você mandou um formulário? Na época, eu me inscrevi em mais de uma escola americana, por causa que eu não sabia qual delas iria me aceitar. E aí eu fiz uma aplicação online, onde eu expliquei um pouco sobre mim, eu fiz um vídeo. Tinha mais brasileiros aplicando para a mesma escola na época. A escola se chama Guiding Eyes for the Blind. Outros brasileiros que tinham aplicado também, sabe? A maioria dos brasileiros na época que estavam aplicando para cão-guia estavam aplicando para essa escola. E então eles mandaram um instrutor de lá pro Brasil para poder checar as pessoas que tinham boas noções de mobilidade, ou seja, que sabiam andar com a bengala. Mas tem algum requisito, assim, além da bengala, do tipo assim, eles têm que ter alguma certeza que você está preparado para lidar com um animal, alguma coisa assim? Ou a questão que eles focam mais é a mobilidade mesmo? Eu acho que eles focam na questão da mobilidade, da casa. Eles queriam visitar a minha casa. Sim. Porque existe uma preocupação muito grande com a saúde dos animais, né? Antes, durante, depois que eles passam, já não são mais cão-guia e tal. Eles querem ter certeza que os cachorros vão ser bem tratados, né? Então... Sim, com certeza. Nossa, eu não... Engraçado você falar isso, eu realmente não imaginava, assim, que eles tinham que verificar o lar também, né? Pra ver se é um lugar legal pro cachorro viver e tudo. Eu achei muito legal, assim, na hora que eles mandaram uma pessoa, eu senti que a coisa era séria, sabe? Sim, que eles estão levando a sério mesmo, né? Sim.
Entendi. E quando você faz essa inscrição para você receber um cão-guia, você tem que pagar alguma coisa? Tem alguma taxa? Você compra um cão-guia? Como que é essa questão? Eu acho que o treino de um cão-guia é muito caro. Eu sei que existem lugares que conseguem treinar um cachorro e vender, mas o custo é muito caro mesmo para você conseguir treinar um cão-guia. Primeiro porque nem todo cachorro que começa o treino de cão-guia termina, então isso aumenta o custo, né? Porque não é garantido que aquele cachorro vai se formar. Mas a gente, no caso, eu não paguei nada, essa ONG me deu, ele sobrevive de doações só, então eles me deram esse cachorro. E as ONGs americanas, pelo menos, que dão cão-guia, elas doam os cães. Entendi. E aí toda a parte que você fez o treino, que você foi para os Estados Unidos, isso tudo foi custeado também pela mesma ONG? Foi, nesse daí foi em partes. Porque eu tinha um requisito, não um requisito, um requirement, eu tinha uma necessidade, eu acho, de ser bem no começo do ano, e bem no começo do ano as passagens estavam muito caras, e eles tinham um limite do quanto eles podiam pagar numa passagem. E eles falaram assim, a gente pode pagar no máximo $1.500 na sua passagem. E já é um valor bem razoável, imagina em 2011, esse valor Sim. E aí os meus pais, na época, porque eu tinha 19 anos, eles falavam que eles deram mais 300 para poder pagar o final da passagem. Entendi. Aí então, você conseguiu ir tranquilo. Foi tudo que a gente teve que, de fato, pagar. Entendi. E aí você já sabia que era o time? Assim, não. Não. Você não sabe antes, né, que é o seu cachorro. Verdade, assim. Nossa, é muito legal esse processo. Porque quando você chega lá, a gente fez mais um teste. Existe uma classificação, assim, dentre os cães-guias, que são os cachorros que... A velocidade que eles andam. Então eles não podem andar muito rápido, né? Assim. Não, aí que tá. Tem cachorros que andam mais rápido e alguns que andam mais devagar. Então, os treinadores gostavam de fazer alguns testes onde eles viam a gente andando de bengala ou eles viam a gente sendo guiado por outra pessoa para ter uma ideia da velocidade que você gostava de andar. E entendi. O time era o cachorro mais rápido da turma. Porque legal. Eu sempre tive o costume de andar muito rápido. Então, eu só fui conhecer o time no terceiro dia que eu estava lá na escola. E é bem legal, porque eles fazem tipo a gente faz um círculo, aí todos os alunos, a gente senta cada um numa cadeira, e eles fazem como se fosse uma gincana para a pessoa tentar adivinhar o nome do próprio cachorro. Ah, que divertido, que legal. Nossa, é muito legal. E aí, eles deram a dica que o nome do meu cachorro era um personagem que estava no Padrinhos Mágicos. Aquele desenho de criança. E aí, e na época eu não lembrava que era time. Eu não acertei o nome do meu próprio cachorro, mas aí uma pessoa da minha turma acertou o nome do time e me falaram. E o time, ele é um labrador, né? Isso. Eles treinam como labradores, né? Entendi. Por quê? Porque algumas escolas, elas têm o próprio, que eles chamam de breeding center, que eles fazem uma espécie de seleção genética para poder ter os melhores labradores. Porque o labrador, no final da vida, vários deles apresentam displasia, né? Displasia no quadril, né? Exatamente. E aí isso é uma coisa que, assim, causa dor pro animal, né? E às vezes eles têm que se aposentar muito cedo. Então eles têm um canil onde as ninhadas que eles tentam gerar são cachorros para poder minimizar isso. Então... Entendi, eles devem escolher os melhores, né? Fazer já essa seleção, né? Então eles não querem, assim, ficar misturando muitas raças para não ter problema com isso. Com isso dito, outras raças que são usadas também pastor alemão, usam pastor alemão em áreas mais rurais, se alguém precisa ter um cão-guia numa área mais rural, porque existe essa lenda que o pastor alemão é um cachorro agressivo e tal, ele não é tão bem visto na sociedade quanto um labrador, sabe? Sim. Por exemplo, se você entrar com um pastor alemão num ônibus, as pessoas iam ficar, nossa, tem um pastor alemão aqui e tal, enquanto um labrador ele não causa essa sensação. E por último, se for um labrador ou um golden, né, assim, também que é isso fofinha. Mesmo, E por último, existem misturas de labrador com poodle para treinar cão-guia, porque eles são cachorros muito inteligentes. Gente, nunca imaginei, Lucas. Tem essa Caramba! mistura. Eu vou até pesquisar isso, fiquei super curiosa agora, porque, assim, é novidade pra mim, que legal, cara. Eu nunca encostei em uma mistura de labrador com poodle,
Mas eu tenho um amigo que tem um cão-guia que é uma mistura de labrador com poodle. Nossa, gente, que loucura. Curti demais essa misturada. Vou dar uma olhada depois pra conhecer a carinha deles. E me conta, o time entrou na sua vida, vocês fizeram um treinamento e foi de boas o treinamento? O que você achou? Como que é? Você tem que falar todos os comandos em inglês com ele? Como que foi isso? Eu acho que a coisa que é mais difícil, assim, no começo, é as pessoas entenderem que o cão-guia, ele sempre vai ter 2 modos. Quando ele tá sem o arreio, que é como a gente chama o equipamento que ele usa para guiar, quando ele tá sem o arreio nas costas. É aquela alça, né? Que fica... Isso mesmo. É isso fica mesmo. preso. Em português a gente chama isso de arreio e em inglês a gente chama de harness. Uhum. Ele é um cachorro normal, você pode brincar. Claro, você vai ter algumas restrições, mas ele é um cachorro normal. Quando ele tá com o arreio, aí você não pode brincar com ele, que é pra ele não perder a atenção. Então, eu acho ele que tá trabalhando, né? Tipo assim, ele tá em horário de serviço ali. Então, no começo, eu achava que essa é a principal... Isso é uma mudança no seu próprio comportamento, né? Então, você tem que internalizar isso, né? Que é, de fato, ele é um cachorro, né? De serviço, e quando ele é um cachorro normal. Isso pra você foi difícil também? De você conseguir fazer essa distinção de como tratar ele em horas diferentes? Eu acho que foi, por causa que desde o começo eu gostava assim muito dele, né? Tipo, não foi uma coisa que demorou um tempo pra gente começar a se gostar. Tipo, era assim, tipo, por exemplo, no primeiro dia eu até fiquei chateado, por causa que quando ele foi pro meu quarto, ele brincou uns 5 minutos comigo, e aí deu uma lambida ali, e aí ele ficou perto da porta e deu uma choradinha, porque ele queria ir embora. Ai, gente! Ele queria voltar pro canil, né? Por quê? Porque ele passou os últimos meses brincando lá no canil, ele escutava provavelmente porque a gente estava na escola, né? Ele não queria estar ali, né? Ele queria voltar pro canil. E você ficou magoada. Eu fiquei magoada, eu falei, cara, eu tô aqui, sabe? Tipo, e aí a gente começou a brincar e tal. Mas assim, pra mim foi uma coisa que desde o começo eu gostava dele. Eu acho que que gostoso. Ele tinha que se acostumar comigo. Ele tinha que aprender a gostar de você também, né? Assim. Exato, tipo, porque ele tava assim, tá, legal, te conheci e tal, mas cadê os meus amigos? Eu já quero voltar pra onde eu tava antes, assim. Exato. E com quantos meses que termina o treino deles, assim, que eles podem ir pras casas? Então, a vida deles, mais ou menos, é assim. Eles passam 3 meses lá naquele breeding center, que eu comentei antes. Depois, eles passam por um processo de socialização que eles chamam de puppy raiser em inglês. E eu acho que em português eu já vi as pessoas usando o termo família de adoção, mas eu não tenho uma família de socialização que eles chamam, que é uma família que é assim, instruída a acostumar o cachorro, né, com o mundo. Isso mesmo. Tipo isso mesmo. E aí ele passa quase um ano, acho que um ano até, com essa família, onde essa família leva ele pro shopping, ensina ele boas maneiras, do tipo, não destrua as coisas, ao mesmo tempo que deixa ele ser cachorro, porque ele é filhote ainda, né, ele tá crescendo. É muito novinho, né? Então, por exemplo, o time, a família que cuidava do time, eu conheci eles também, porque eles foram na nossa formatura, ele gostava muito de nadar, então eles levavam ele nadar. Ele tinha um irmãozinho que virou cão-guia também. Então, assim, era muito bacana, assim, o que a família fazia. Porque são pessoas que amam o cachorro e, ao mesmo tempo, queriam que ele fosse bem-sucedido, sabe? Então, estavam ali torcendo, né? Sim. Ai, que legal. Isso é muito legal. Que bom. E aí ele foi pra você... E aí vocês fizeram um treinamento e voltaram pro Brasil juntos. Isso, só que eu esqueci de responder uma coisa que você perguntou no começo, que é com quantos meses, né? Com quantos meses que ele se forma? Depois de um ano, depois ele passa por um outro teste, que é principalmente um teste de atenção, para ver se eles conseguem manter a atenção por um longo período, né? Porque ele precisa estar guiando a pessoa, ele precisa estar focado nisso. E se ele passa nesse teste, ele fica sendo treinado por mais ou menos 5 a 6 meses. Então, mais ou menos nessa época, ele já vai ter quase 2 anos de idade. Eu peguei ele quando ele tinha... faltava um mês, assim, pra ele fazer 2 anos. Então, a maioria dos cães que você vai pegar com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses.
Entendi. É novo ainda, mas já deixou de ser filhote há bastante tempo, né? Já tá um pouco mais maduro também. Sim. Entendi. Então, aí vocês fizeram, né, a habituação ali entre vocês dois, o treino, e voltaram juntos pra cá. Isso mesmo. Aí eu voltei pra minha rotina normal. E a parte legal, Lucas, assim, pro time entrar no Brasil? Isso tudo a ONG mesmo faz? Você tem que ter alguma documentação diferente para ele poder vir para cá? Então, isso é um problema hoje em dia para qualquer pessoa que seja um dono de cão guia e tal, que é muito difícil você entrar de um país para o outro. Então, como é que funciona? Você tem que ter alguns papéis informando da sanidade ali do... Não é sanidade. É da saúde, né? Da condição de saúde dele. Na verdade, é um formulário sanitário ali para dizer que o cachorro tá bem. Então você pega esse formulário, algum veterinário tem que preencher e tal. O problema é que, vamos supor que eu faço uma viagem para visitar minha família no Brasil. Eu tenho que ter papéis para entrar no Brasil. Aí eu fico uma semana, 2, eu tenho que ter papéis para voltar também. Então, isso acaba sendo um processo bem caro e leva tempo, né? Porque o tempo todo é trabalhoso. Esse papel, então é uma coisa que dá um pouco de trabalho. Entendi. E o time, como cão guia, ele não precisa viajar no porão, né? Ele viaja junto com você. Viaja. Ele viaja na cabine em cima. Ele normalmente pega a primeira fileira, que ela tem mais espaço para as pernas. E aí ele consegue dormir no chão, assim, é bem tranquilo. Entendi. E você deu um spoiler lá no começo da nossa conversa de que a sua vida mudou muito com o time, né? Sim. Como que foi isso? Assim, você acha que você ganhou mais liberdade, mais independência com ele junto com você? Então, eu acho que é uma coisa que é legal explicar. O que o cão-guia faz, né? Porque eu acho que as pessoas elas não têm exatamente uma noção do que o cão-guia de fato está fazendo. Porque ele não existe comandos, coisas do tipo assim, me leva para casa, vamos para a faculdade. Não é isso, né? A pessoa cega, ela tem a plena independência de saber onde ela está e para onde ela vai. E como que ela chega até lá, principalmente, né? Aí, assim, alguém pode perguntar como, né? Então, vamos supor que você está numa quadra. Então, se eu tiver com a bengala, eu caminho até o final da quadra, eu consigo escutar a rua do meu lado, eu consigo escutar quando eu chego na esquina. Aí você, agora eu tô na esquina da rua tal com tal, então eu viro. E aí enfim, você consegue se orientar usando uma série de outras coisas, né? Outros, por exemplo, coisas, por exemplo, da calçada, você vai acabar usando barulhos que você escuta, até mesmo cheiro, sabe? Enfim, você tem uma série de outras coisas para você poder se orientar. Onde está a principal diferença da bengala para o cão-guia? A bengala é uma coisa muito passo a passo. Então, você dá um passo, você sente o que está acontecendo. Você dá outro passo, você sente o que está acontecendo. Então, quando eu chego, por exemplo, no meio-fio, como é que eu sei que eu cheguei no meio-fio? Porque eu bati com a bengala e eu senti que ali abaixou. Eu escutei a rua, né? O cão-guia é uma coisa um pouco mais que, em vez de dizer passo a passo, você consegue dar comandos um pouco mais à distância. Então, você fala coisa para ele do tipo assim, vamos reto. Vai até a esquina, ou vai até a porta. Então, você estão no campo visual dele, mas você consegue dar essas coisas um pouco mais, em vez de estar passo a passo buscando pelo que você quer, você consegue dar coisas um pouco mais genéricas, do tipo, vamos até o meio-fio, vai até a escada, vai até a porta. E aí, isso entendi. É porque realmente dá a impressão, pra quem nunca conviveu com um cão-guia, que o comando que você dá é do tipo assim, time, eu quero ir pro trabalho. E aí ele sabe o caminho na cabeça dele que você tem que fazer, né? E não é tão óbvio assim. Então ele vai pegar muito mais, assim, essas minhas dicas, né? Assim, como tudo, acho que na relação humano-cachorro, quando eu saía do meu trabalho, eu já não falava mais, assim... Chega um ponto que existe uma comunicação que eu acho que deixa de ser as palavras, assim, sabe? Era, tipo assim, ele sabia que a gente estava indo pra casa. Então, sim, você já tinha uma rotina ali, o hábito. Exato. Né? Isso, Mas assim, pra todo o resto, eu dava essas dicas pra ele. Então eu falava assim, vamos reto. Ele parava no meio fio. Eu atravesso, eu atravessava. Então ele ficava esperando essas minhas referências. Entendi. E você falava inglês com ele, né? Você tinha que dar todos os comandos em inglês com ele. Gente, muito legal. O time é um cachorro totalmente internacional. Ele é, nossa. Mas assim,
né, você vai contar a história mais, mas o time já tá aposentado. Hoje você ainda tem que dar todos os comandos pra ele, do tipo assim, se vocês estiverem brincando, alguma coisa assim. Você ainda fala com ele em inglês? Sim, só que com um conjunto muito reduzido de comandos. Porque eu nunca mais vou dar um comando pra ele do tipo, vá até a porta, vá até a escada, porque existem comandos que você só dá pra ele quando ele tá usando o arreio, né? Então a gente fala coisas pra ele do tipo, quando a gente deixa que ele suba em algum lugar, a gente dá um comando, por exemplo, pra ele saber que ele pode subir, sei lá. Porque, por exemplo, quando ele era cão-guia, ele nunca subiu num sofá na vida. Agora ele não podia, né? Assim, essa era uma das regras, né? Agora que ele tá aposentado, quem tá cuidando dele agora deixa ele fazer o que ele quiser. Ele faz o que quiser, tá tranquilo. Faz o que quiser. A minha poltrona, isso é uma coisa que eu acho tão legal, assim. Eu não consegui vender uma poltrona que eu tinha em BH, quando eu me mudei. E essa poltrona ficou na casa do casal que cuida dele. E aí agora, um dos lugares que ele mais gosta de dormir na casa é naquela poltrona. Ai, que bonitinho. Ele deve super sentir seu cheiro ali. E é desconfortável pra ele lá, assim. Porque é menorzinho, então ele tem que meio que subir e se enrolar pra ficar na poltrona. Ele fica todo apertado, né? Mas ele gosta de ficar lá. Ele gosta de ficar lá. Ai, que bonitinho, gente. Ele deve super sentir seu cheiro ali e ficar super confortável. Gente, isso é muito massa. E deixa eu te perguntar, você já teve alguma situação com um time de saia justa? Assim, que você ficou alguma coisa errada aconteceu, que não deveria ter acontecido? Teve. Nossa, a vez que eu mais passei o desespero com ele foi em 2012. A gente tem um protocolo para como que você faz para o cachorro entrar numa escada rolante e sair. Por que existe esse protocolo? Por causa que você não quer o cachorro parado quando ele estiver entrando na escada rolante e nem ele parado quando estiver saindo. Porque se ele estiver parado, pode ser que a escada rolante enrosque na patinha dele. Sim, é bem perigoso, né? Então você tem que dar um comando que ele dá uma espécie de pulo para entrar e pulo para sair. Teve uma vez que eu tava no shopping e na hora deu alguma confusão lá na escada rolante, que uma pessoa tava entrando na escada rolante e meio que e decidiu sair e tal. Ele não conseguiu dar o pulo dele e ele machucou a pata. A escada rolante cortou a patinha dele, a almofadinha da pata dele. E aí ele começou a chorar, começou a sangrar muito e tal. E aí eu e o meu amigo, a gente ficou pegando ele no colo pra levar ele pro veterinário, porque a gente não queria esperar alguém vir buscar, né? A gente queria levar ele pro veterinário e tal. Só que era muito difícil, por causa que como ele pesa uns 30 e poucos quilos, assim, e é meio... Não é ergonômico carregar um cachorro daquele tamanho no colo, sabe? Então a gente nem um pouco. Nossa, é muito difícil. E a gente caminhava, assim, no começo mais, mas depois a gente começou, tipo, caminhar, tipo, uns 30, 40 metros cada um, e a gente tinha que ficar, tipo, trocando... Tipo, eu entregava ele pra ele, e a gente caminhava, aí ele me devolvia e tal. E aí isso era um desespero, porque a gente não tava mais conseguindo carregar ele. Tipo, ele não dava conta de andar, né, tadinho? Não dava. Ai, que dor. E aí essa foi a vez que eu mais fiquei desesperado, assim. Nossa, total razão, assim. E vocês conseguiram chegar bem no veterinário? Não foi sério, ele só deu ponto e ficou 5 dias de molho e depois ele ficou bom. E aí, bom também que você viu que o protocolo realmente é necessário, né? Assim, não, era. Que faz sentido mesmo, né? Eu acho que foi assim, não foi erro dele. Foi alguma situação ali, né? Foi uma situação ali na escada que não deu muito certo. Nossa, tadinho, que dó. Porque já coração partido continua. Nossa, essa vez foi difícil. Antes da gente marcar a nossa gravação, eu tinha perguntado lá para os meus ouvintes o que o pessoal queria saber, assim, específico sobre cão-guia. E eu recebi uma pergunta que eu achei muito curiosa, que eu quero te fazer também. Vamos lá. Se os cães-guias, eles são castrados, ou se os machos reagem às fêmeas no cio. Você sabe isso? Eles têm que ser... Eles são castrados todos. Imagine isso. Porque senão eles reagiriam, né? Tipo, uma fêmea no cio, um outro macho. Enfim, imagino que pode ter alguma questão comportamental aí. Porque assim, é mais um detalhe para eles perderem o foco, né? Sim, com certeza. É outra coisa que vai tirar a atenção deles ali, né? Que esse é o principal, assim, né? O cão-guia, quando ele está trabalhando, ele tem que manter o foco. E isso que você estava falando no começo também, né? Que o pessoal, para não brincar com o cão-guia, não oferecer comida, nada disso.
E cão-guia tem liberdade de entrar em qualquer lugar, Lucas? Tem, isso é uma coisa que depende de país a país, mas no Brasil, felizmente, a gente não tem. A gente tem uma lei que garante o acesso da pessoa com o cão-guia nos lugares públicos, né? E também nos lugares privados, mas que são de acesso público, né? Por exemplo, um restaurante, um shopping e tal. E no Brasil, assim, eu só tive problema uma vez, mas... Você foi barrado a sua entrada? Foi, mas aí a gente conversou. Essa história eu nunca vou me esquecer, porque a gente tava lá, e aí o cara da porta barrou, eu expliquei, o cara falou que não, daí eu falei assim, olha, isso aqui, chama o gerente. Daí ele falou assim, o advogado do bar tá aqui, eu vou chamar ele. Aí ele falou assim, melhor. Aí apareceu, aí o advogado do bar nem apareceu. Aí o cara só voltou e falou, não, pode entrar. Nossa, gente. Você ainda pensou assim, se o advogado vier, então tá resolvido, né? Não, exato, porque E sendo bem sincero também, a gente nunca teve um problema dentro de um lugar do tipo, o cachorro vomitou no lugar. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu dele talvez atacar alguém ou ser... Não, isso seria... Enfim. Esse seria impossível. Só vomitar pode, né? Porque todo cachorro já passou mal na vida, eu acho que uma vez. Sim, mas ele por causa que ele chega a ser bobo. Assim, ele é muito bonzinho. Ai, que bonitinho. E tem que ser mesmo, né? Pra poder ter essa relação tão próxima, assim, com o tutor, né? Tem que ser mesmo. E também por causa que eles frequentam muitos lugares públicos, né? Então ele tem que ser calmo. Ele tá acostumado também, né? Com todo tipo de gente, né? Então não vai estranhar. E outra pergunta que eu recebi, que eu queria também que você contasse pra gente, é assim, entre aspas, prazo de validade do cão-guia. Como que é a vida de trabalho dele? Os cães-guias, eles, como eu falei, eles começam a trabalhar com aproximadamente 2 anos de idade. E a recomendação é que eles se aposentem entre 9 e 10 anos de idade. Então eles vão trabalhar uma média aí de perto de 8 anos. Aí, por quê? Porque nessa idade, eles já vão começar a perder um pouco do foco. Então eles não vão mais conseguir ficar muito tempo guiando ou muito tempo atentos e tal. O caso do time, ele já estava muito próximo, assim, ele já estava no limite de se aposentar. Mas como a gente tinha uma rotina já mais tranquila, na época que ele já estava perto de se aposentar, isso não era um problema. Por exemplo, porque a gente andava pouco para ir para o trabalho, no trabalho ele já ficava solto, ele não ficava com arreio, eu deixava ele solto, né? E aí, quando ele estava solto no seu trabalho, seus colegas podiam brincar com ele, podiam mexer com ele, tranquilamente, né? Sim. Só por curiosidade, ele vai ainda pro meu trabalho, no caso, pro meu antigo trabalho. Ah, que legal. Ótimo, ele manteve o contato com as pessoas, né? E aí, então, ele já estava no limite de se aposentar. Ele não se aposentava porque a gente estava mantendo essa rotina. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, aí foi, de fato, a hora. Ele se aposentou um dia antes de eu me mudar para os Estados Unidos, porque... Assim, acho que não é certo. Acho que foi no último dia, porque no último dia, antes de eu vir, eu andei ainda com ele. Isso aconteceu porque aqui seria um ambiente novo, ele ia ter que andar, e aí já estava na época dele se aposentar, então ele realmente precisava se aposentar. Sim, faz sentido. E assim, vocês tiveram uma cerimônia de aposentadoria dele? Ou só foi do tipo assim, até hoje você trabalha e amanhã não tem arreio, amanhã não tem trabalho? A gente fez uma espécie de despedida que foi quando porque ele gosta muito de nadar, né? Então a gente fez uma trilha, eu e ele e mais uns amigos. A gente levou ele até uma cachoeira para ele nadar. Que a gente sabia que não tinha muita pedra, que a gente sabia que ele ia poder ficar tranquilo, sabe? A gente levou ele lá para ele nadar, assim. Isso foi no domingo, né? No domingo. A gente nadou, ele se divertiu, assim, foi bem legal. E aí, na quarta, que foi quando eu fui viajar, eu tive que dar uma despedida muito rápida dele. Tipo assim, eu lembro que eu abracei ele por uns 10 segundos, e aí eu tive que deixar ele com o casal que cuida dele, que eu não ia conseguir ficar muito mais tempo me despedindo dele, porque foi muito uma coisa que não foi... É muito sofrido, né? Foi muito difícil, assim, né? Eu imagino que pra você e pra ele, né? A relação de vocês aí, durante todos esses anos juntos, com certeza é pesado.
Isso foi uma coisa que as pessoas me perguntaram muito, né, do porquê que ele não continuou comigo, né, porque quando os cães guia se aposentam, eles podem, de fato, ficar com o dono, não tem problema nenhum. O motivo principal é porque quando eu ia me mudar, então eu ia, por exemplo, ficar 8 horas trabalhando, mais o tempo de voltar para o trabalho, vamos supor que eu ficaria 9 horas em casa. Então, como ele não ia estar mais me guiando, ele ia ficar 9 horas sozinho. Sim. Como ele também não ia estar mais me guiando, não ia ter exatamente como eu poder passear com ele, né? Porque não tem como eu, por exemplo, pegar minha bengala e ele na outra mão e sair passeando com ele como se fosse um cachorro normal, sabe? Então disso ia estar mais complicado. E aí, esse casal de amigos, eles iam ter muito mais possibilidade de fazer, por exemplo, home office para poder ficar junto com ele. O Gabriel, que é o marido dela, ele ia poder levar o time até pro meu antigo trabalho, né, e passar a tarde com ele, sabe? Ou seja, a minha decisão de não estar com ele não é por causa que eu não queria ou porque eu não podia, porque poder eu posso, né? Mas é por causa que eu queria que ele, quando estivesse aposentado, duas coisas, eu não queria que ele passasse muito tempo sozinho, por causa que ele nunca foi um cachorro de ficar com muito tempo sozinho, e eu queria que ele pudesse aproveitar, assim, eu queria que ele pudesse brincar e fazer mais coisas. Eu achava que se ele tivesse, por causa da situação que eu me encontro agora, ele não ia estar fazendo muito isso. Eu acho que você pensou principalmente na qualidade de vida dele, né? Assim, nos anos que ele ainda tem aí na vida, vai viver bem, vai ter aí uma vida legal e tudo. Assim, foi muito difícil, ainda é muito difícil, porque às vezes eu visito ele e aí eu fico muito sentido, assim, quando eu vou embora e tal, mas... Ele mora aqui no Brasil, né? Ele mora em BH. Entendi. Mas uma coisa que eu gosto muito é que ele aproveita muito, assim, esse casal de amigos, né? Quando eles vão viajar, por exemplo, pro Rio para visitar os pais do Gabriel, o time vai junto, aí levam o time todo dia na praia, o time... Nossa, e ele deve adorar, né? Ele ir correr no mar, coisas. assim. O time tem até um colete salva-vidas agora. Ele tem um coletinho, assim. Ai, que bonitinho, gente. Que amorzinho. Muita coisa, assim. Ele vai, às vezes eles vão pro interior fazer algum passeio, levam o time. Então, eu fico feliz que ele não tá em casa. Ele tá realmente aproveitando, se divertindo. Ele tá muito feliz, assim. Eu fico bem contente com isso. Excelente. E aí a pergunta agora de R$1 milhão, Lucas. Você vai ter outro cão-guia? Então, a verdade é que eu gostaria, assim. Logo que eu separei do time, eu acho que eu é quase como se fosse um luto, né? Não sei, tipo, término de relacionamento, sabe? Você fala assim, não quero mais ter não quero mais. Não quero mais, eu vou ser solteiro pra sempre, de cão-guia e tal. Porque era muito, muito próximo, assim. Tipo, não é... Assim, não é um pet, sabe? Eu não tô falando que a relação de uma pessoa que tem um pet não significa tanto. O que eu tô querendo dizer é que era mais forte, provavelmente, que um pet, porque... Sim, é outra relação. Horas, 24 horas, sabe? Tipo... Os dois juntos, assim, ao nível que já linguagem já não era às vezes mais necessário, sabe? Era um gesto, era um o estado ali, sabia quando tava mais animado, quando tava triste. É uma relação, assim, que é uma confiança enorme, né? Nossa, que você tem nele e ele em você também, né? A relação que vocês têm juntos ali. Então era uma coisa muito marcante, foi uma coisa muito marcante. E aí depois, assim, claro, né? Hoje em dia eu tô bem mais feliz do que triste. Eu tô mais feliz porque eu sei que ele tá aproveitando e tal. E eu Você sei sabe que ele tá bem, né? Isso. Mas no momento, eu acho que o estilo de vida que eu tô levando, eu tenho viajado muito, que nem eu descrevi lá no começo da nossa conversa. Viajar de um país pro outro com o cachorro é complicado. E aí, por exemplo, só ano passado aí eu viajei 3 vezes para fora do país em, sei lá, 6 meses. E aí isso teria sido complicado, assim. Sim, isso pesa também, né? Pra você ficar resolvendo as questões da burocracia e tudo. Realmente dá um trabalhão, né? Então, assim, a verdade é que por enquanto não. Mas eu teria outro cão-guia, assim. Eu sinto falta.
Eu sinto Eu imagino. Todos esses anos com o time, com certeza te deixaram mais acostumado a ter essa companhia, né? E quando você tá sem o time agora, por exemplo, você se desloca usando a bengala mesmo? Aham. E é tranquilo você, tipo, voltar a isso? Você não sentiu nenhuma diferença? Olha, eu acho que é tranquilo, assim. Uma coisa que o cão-guia te desacostuma muito é que, por exemplo, com o time eu andava muito mais rápido, sabe? Aham, ele te dava muita segurança, né? E assim, quando eu digo que eu ando rápido, eu realmente andava rápido. Assim, as pessoas reclamavam que andavam comigo e com ele. Você tá andando muito rápido e tal. Mas era o nosso jeito, sabe? Era como a gente... Eu gostava de andar rápido. Vocês, né? Era nosso estilo, assim. Entendi. E aí uma coisa que eu sinto falta disso. E ele é muito esperto também. Assim, há várias vezes assim, que ele já me desviou de umas coisas assim que eu achava... Mas situações assim de perigo mesmo, que você podia ter se machucado? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Por exemplo, eu acho coisas que eu teria pego com a bengala, por exemplo, usar buraco, coisa grande, já desviou. Teve uma vez que a gente tava na esquina, assim, e aí virou um caminhão daqueles que é meio sanfona, sabe? Que é meio articulado, sabe? Uhum. E aí ele deu um puxão, assim, pra trás, bem rápido. E aí tinha uma pessoa junto e a pessoa falou assim, olha, eu não sei se teria batido. Mas, assim, eu tenho quase certeza que, tipo, talvez o retrovisor tivesse raspado, alguma coisa assim. Porque ele viu, sabe? Ele puxou, assim, então ele era muito atencioso. Ele era muito esperto. Ai, que bom. Gente, que delícia ouvir falar do time. Nossa, é legal porque dá pra sentir na sua voz, assim, a sua alegria de falar dele, sabe? Nossa, de contar as histórias dele. E já teve tanta coisa, sabe? Que passamos junto. Assim, eu teve uma história assim que... Porque na metade da graduação, eu fiz um intercâmbio pra Alemanha. Ah, que legal. E aí quando eu fui, o time foi junto comigo. E aí a gente foi sozinho, eu e ele e tal. E eu acho que a ajuda dele lá nesse novo ambiente foi essencial, assim, sabe? Porque ele não só era um cão-guia, mas como ele era também o meu amigo, né? É isso que eu ia falar, seu parceiro mesmo, né? Com certeza. De compartilhar a vida e tudo. Então essa companhia realmente é muito gostosa. E era legal, assim, porque, por exemplo, teve um casal que eu fiz amizade lá também, né? Que, assim, eu acho que sempre houve uma lista de pessoas que queriam adotar o time quando ele se aposentar, sabe? Tava todo mundo só esperando, né? Falando, a hora que o time se aposentar. Não, e era uma lista que só crescia, sabe? E eu acho que o primeiro casal que queria ter adotado ele, eu conheci lá na Alemanha, sabe? Porque eles são brasileiros, estavam fazendo intercâmbio também. E a gente ficou muito amigo lá na época. Ainda somos amigos, né? Mas a gente ficou muito amigo lá, meio que por causa dele, sabe? Porque eles vieram conversar comigo por causa dele. E você acha que ele tem esse papel também de te ajudar na socialização? As pessoas se interessarem, conversarem por causa do cachorro? Olha, eu acho que às vezes sim. Assim, é claro que contribui, né? Porque as pessoas gostam muito de cachorro, né? Então às vezes elas vêm perguntar alguma coisa do cachorro e tal. Mas às vezes era até um pouco irritante, eu vou ser sincero, porque eu respondia muito as mesmas perguntas, né? Do tipo... Sim, nossa, imagina. E tipo, às vezes quando eu não queria estar respondendo, sabe? Só às vezes estava no ônibus, teve uma vez que eu estava no ônibus escutando música, aí chegou uma mulher e tirou meu fone de ouvido pra perguntar a coisa dele. E aí eu falei, cara, isso é um absurdo, sabe? Tipo, a noção acabou completa. Não, porque ela tirou, imagina o fone da minha orelha pra fazer uma pergunta. Nossa, Lucas, mas, gente, que falta de noção. Então tinha umas coisas assim, mas na maior parte eram coisas positivas, com certeza. A maior parte do tempo era bom, né? Ai, que ótimo. Lucas, amei conversar com você sobre o time. Nossa, assim, já estou apaixonada por ele também. Assim, o time parece ser um cara maravilhoso mesmo. Ele é. Eu acho engraçado que ele não falava, né? Isso é uma pena. Ele não latia também. Eu não consigo. Acho que a última vez que eu lembro dele latindo foi em 2016, 2017. Nossa, tem muito tempo que eu não escuto. E foi um latido, assim.
Ele não deve ser uma característica, tipo, boa, né? Pra um cão-guia latir. Não, mas ele... Só que o ponto é que ele era tão quietinho e comunicava tanto, só com o jeito dele de ser, que eu acho que era... O time tem muitos fãs, sabe? Tipo, tem muita gente que gostava dele. Muita gente que ama muito ele, né? Sim. Que bacana, que bonitinho. Eu tô aqui vendo o seu Instagram, tô vendo as fotos do time. Ele é uma coisinha muito linda mesmo. Você tem toda a razão de ficar orgulhoso dele. Lucas, então tá, muito obrigada, viu? Por você ter conversado comigo, foi um prazer imenso te receber aqui. A gente contar um pouco pros ouvintes sobre a vida com um cão-guia. Nossa, achei muito legal, muita coisa que eu nem imaginava. E é um aprendizado mesmo. Muito obrigada pela sua generosidade de vir aqui compartilhar. Nada, eu queria também agradecer o convite. Queria falar pro pessoal também que eu tô no Twitter, no Instagram. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, alguma coisa que eu deixei de fora aí e não respondi, eu tô lá nas redes sociais como Lucas Radaeli. Isso, ótimo. E aí, galera que tiver dúvida e tudo, pode perguntar. O Lucas é super gente boa, super simpático. E muito obrigada, Lucas, de verdade. Obrigado você também. Este programa foi editado por Audi Edições.